um ato muito simples por nós imaginados, mas que envolve uma complexidade enorme, desde a minha saída da minha fala até chegar nos seus ouvidos. É sobre isso que iremos conversar hoje na nossa aula. Segue aí depois da vinheta e vamos com tudo! Salve, salve galerinha! Professor Caio aqui novamente. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo dentro da ciência, que trata sobre o mecanismo envolvido entre a fala, a comunicação humana. Bom, mas para isso vamos recordar da aula de português que fala sobre comunicação humana, que trata sobre um ponto específico a respeito de como acontece a comunicação na nossa espécie. Recordando dessa aula, nós temos que a mensagem, ou seja, o que eu quero transmitir para alguém que está querendo receber essa mensagem, ela segue um caminho desde o seu emissor até o seu receptor. Então temos o emissor de um lado que emite uma mensagem e essa mensagem chega até um receptor. O emissor emite codificada essa mensagem e essa mensagem será decodificada pelo seu receptor. Nesse meio termo aqui, de sair a mensagem até a chegada no receptor, nós temos um contexto que envolve essa mensagem, que pode ser interpretada lá no final de uma maneira ou de outra. Mas além disso, temos também o código no meio, que está dentro da mensagem e o que vai ser decodificado pelo receptor. Hoje a aula não é de português, é de ciências. Mas eu trouxe essa lembrança aqui para vocês entenderem que realmente toda mensagem ela precisa passar por esse processo. Uma das mensagens dos tipos de comunicação que nós mais usamos é a fala e a audição. Pois é aí nesse ponto que eu queria chegar. A nossa fala e a nossa audição envolvem uma complexidade muito grande quando eu falo em termos biológicos, porque o simples fato de sair a fala do meu organismo, passando desde meus pulmões até a saída pela minha boca, ela envolve fatores extraordinários. E isso é o que realmente nos faz tão especial dentre todas as espécies que existem nesse planeta. Eu não estou dizendo que só o ser humano consegue se comunicar. Eu estou dizendo que a fala é um recurso importantíssimo que nós conseguimos dar uma complexidade muito maior e muito além de qualquer outra espécie. Bom, então vamos começar primeiro com a fala, tá? A fala nada mais é do que a capacidade de emissão de voz. E o que seria a voz? A voz é o som resultante da nossa fala, da nossa fonação. E é justamente a voz que é a mais primária forma de comunicação de um ser humano com o outro. Não é a única, como eu já falei. Antes, lá na antiguidade, há muito tempo atrás, nós temos grandes registros que mostram que o ser humano se comunicava de várias formas. Inclusive, as pinturas rupestres são registros de pinturas que serviam para a comunicação entre pequenos grupos de seres humanos. Pois bem, então, quais as estruturas que estão envolvidas na produção de voz? Na verdade, nós temos um conjunto de órgãos que vão funcionar de forma harmônica para que a voz seja produzida. Então, desde os nossos pulmões, quando a gente inspira o ar e vai soltá-lo de maneira progressiva, dependendo do tipo de voz que vocês estão querendo produzir, ou de som, esse ar vai subir até chegar até o canal de voz, que é a nossa laringe, um tubo cartilaginoso que é ligado na traqueia e faz parte do nosso trato respiratório. E lá, nessa laringe, é onde vai estar situado um órgão que vai transformar esse ar em som, que são as nossas cordas vocais, ou pregas vocais, tanto faz. Quando o ar passa por essa estrutura, acaba vibrando esse órgão, e isso vai dar frequências diferentes que vão saindo de som a partir desse local, vai subir até os ossos, as cavidades aqui do nosso crânio, principalmente na parte aqui nasal, e vai sair na forma de som. Então a fala, a voz, ela é produzida a partir do momento que expiramos, jogamos para fora o ar que está presente aqui nos nossos pulmões, esse ar passa pelas pregas vocais e vai ser amplificado e articulado no trato vocal, que é composto por garganta, seios da face, cavidades aqui na nossa face e a cavidade bucal, onde vai sair a fala. Pois é, eu falei que esse é um processo bem complexo, mas na verdade, quando a gente está simplesmente falando, nós não temos a consciência de quão complexo é esse processo.
E a partir do momento que emitimos esse som, essa fala, essa voz, ele vai seguir por um caminho e vai chegar até o ouvido de alguém que esteja recebendo essa mensagem. E como é que essa pessoa vai decodificar essa mensagem? É um processo ainda mais complexo, diria eu. Porque ele recebe essa mensagem através de um sentido que é a nossa audição, que é, de uma maneira bem resumida, a capacidade sensorial que nós temos, nós e diferentes outros animais, de perceber o som. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui do que é o som. Isso aí vocês só vão ver lá no 9º ano, onde vocês vão começar a entender como é que o som é formado e como ele se propaga, não só na nossa voz, mas em qualquer tipo de som. Mas também, de forma bem resumida, nós podemos entender que o som é simplesmente uma perturbação vibratória do ambiente. Bom, e como é que nós vamos perceber esse som? Com o nosso aparelho auditivo, nossa orelha, nosso ouvido, que não vai só perceber o som, mas também vai transformá-lo em mensagem que vai chegar até o nosso cérebro. Aqui nós temos uma estrutura que representa muito bem a anatomia do nosso aparelho auditivo. Basicamente, nós podemos dividir o aparelho auditivo em 3 grandes regiões. O ouvido externo, ou orelha externa, que compõe o pavilhão auditivo, essa parte aqui externa da nossa orelha mesmo, e o tubo auditivo, ou conduto auditivo, que é essa região aqui do meio, que vai conduzir o som que está chegando aqui no nosso pavilhão auditivo. Bom, essas 2 regiões funcionam como um captador de som. Simplesmente é o local de entrada do som. A orelha externa é por onde o som vai entrar e o duto por onde ele vai se prolongar. E esse som vai ser prolongado até o ouvido médio, que é uma região onde tem uma membrana muito importante, você já deve ter ouvido falar, que é a membrana timpânica, que é como se fosse uma pelezinha cartilaginosa, igual a pele lá do tambor, de outros instrumentos que utilizam um sistema parecido com a nossa audição. Então, quando o som entra aqui pelo canal e bate aqui nessa membrana timpânica, ela começa a vibrar. E essa vibração vai acionar 3 importantes ossículos, ossos bem pequenininhos, localizados aqui nessa região, que são martelo, bigorna e estribo. Numa sequência de eventos de vibrações, esses ossos vão vibrar e vão se movimentar até chegar ao movimento vibratório numa região chamada cóclea, que já faz parte da orelha ou do ouvido interno. Nessa região nós temos um conjunto de células muito especiais, repletas de pelinhos, de cílios. E cada pelinho desse vai ter receptores que vão conseguir captar as diferentes frequências de som. E isso vai fazer uma filtragem e uma organização para que essa mensagem consiga chegar no nervo auditivo e a partir daí chegar até o nosso cérebro. Mais precisamente na região chamada de córtex auditivo, que é a região responsável por captar, interpretar a mensagem que chega desde os ouvidos até a esse local. Todo o percurso que nós começamos a conversar hoje, que sai desde a fala de uma pessoa, a emissão de voz de uma pessoa, até ser reconhecido pelo cérebro de outra pessoa, o receptor, vocês viram que é um caminho bem complexo. No entanto, eu garanto a vocês que esse é só um resumão do que na verdade acontece nesse processo inteiro. Não tem como resumir esse processo, infelizmente, somente no que eu falei agora. Para vocês terem uma ideia, antes de chegar no córtex auditivo, o som tem que sair, tem que passar pelo tronco encefálico e cada etapa do tronco encefálico, para vocês terem uma ideia, é responsável por uma função. Por exemplo, de reconhecimento, de alerta para saber se está acontecendo algum perigo. Enfim, os vários tipos de estímulos que o ambiente pode fornecer para você ou que aquele som está pedindo que você reconheça. No entanto, toda essa complexidade de fatores, de etapas que acontecem nesse processo que aparentemente é tão simples, acaba nos dando a verdadeira importância para todo o processo quando ele está acontecendo. Já imaginaram que nesse momento, esse exato processo que eu acabei de falar aqui com vocês, está acontecendo? E esse é um dos grandes motivos, se não o maior deles, de conseguirmos, de darmos a devida importância para o estudo das ciências. Saber que esse processo acontece dessa forma e que existe uma complexidade por trás de uma coisa tão simples, nos remete a entender que devemos dar importância para cada etapa dessa. E devemos conhecê-las, porque nós estamos vivenciando aquilo. E lembre-se que até agora só estamos falando sobre comunicação humana. Sobre comportamento humano, aí a coisa começa a complicar um pouco mais. Porque, na verdade, a comunicação acontece a partir da fala e da audição, basicamente. Não só existe esse canal, existem vários outros.
Mas quando estamos falando biologicamente, um deles, o mais usual, é a fala e a audição. Mas quando falamos de comportamento, esse comportamento acaba variando de organismo para organismo, de ser a ser, de indivíduo a indivíduo. E existem dois grandes sistemas que acabam interferindo diretamente nesse tipo de comportamento. O primeiro nós já estudamos, que é o sistema nervoso. Então todo o sistema nervoso ele atua diretamente ou indiretamente no comportamento das pessoas. Algumas coisas acontecem automaticamente, outras coisas acontecem voluntariamente, você querendo que aconteça. Eu falei na sala de aula ainda presencial. Ninguém fica controlando diretamente quando está respirando, até porque a gente precisa dormir, a gente precisa descansar. E quando está descansando, as coisas precisam funcionar, continuar funcionando para que a gente consiga sobreviver. Então, esses dois tipos de sistema, o automático e o não automático, o voluntário, acabam interagindo e precisam estar em harmonia todo o tempo. Então, o sistema nervoso fica como uma das vias para o comportamento humano, mas existe outro sistema que é muito importante também, que é o sistema endócrino, que não conversamos profundamente ainda, mas é um sistema que é controlado por hormônios, ou melhor dizendo, o sistema que vai produzir e secretar os hormônios de maneiras diversas. Então aí a gente acaba tendo uma gama enorme de tipos de hormônios que vão influenciar no nosso corpo. E cada hormônio desse acaba atingindo diretamente o nosso tipo de comportamento. Então adrenalina, noradrenalina, todos esses hormônios, tipos de hormônios, vão influenciar no nosso corpo e fazer com que a gente tenha sentimentos ou aguce sentidos de maneira diferente, de acordo com a atuação desses hormônios. Da outra via, no sistema nervoso, nós temos também algo bem parecido com hormônios, só que numa forma de atuação diferente, que são os neurotransmissores, substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que vai passando de um para outro e levando aquela informação de uma maneira eficaz. Pois é, galerinha, para avaliar o conhecimento de vocês, eu estou passando a atividade que está logo aqui embaixo do vídeo. Essa atividade vai contemplar tudo que nós conversamos hoje e vai ser uma atividade simples. São perguntas de múltipla escolha sobre o conteúdo que vai dar a oportunidade para vocês se autoavaliarem e para mim avaliar também o que foi absorvido ou construído por vocês. Ok? Valeu mesmo, galera! Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp, é só falar comigo, no horário comercial, por favor. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Voltamos na próxima semana com mais uma videoaula. Fiquem todos com Deus e até lá!